A região do Timbó vivia nas páginas dos jornais, mas as notícias não eram boas. Os jornais, sob o comando do governo, insistiam em dizer que, por aqui, todos eram bandidos. E os jornais passaram a noticiar esse espaço do Timbó, né, como uma região sem lei, né? Isso era utilizado muito pelo Paraná, né, que Santa Catarina reivindicava, mas não tinha poderes sobre aquele espaço, não tinha qualquer tipo de ação, não tinha polícia para poder controlar os ânimos ali. E um termo que foi utilizado pejorativamente, né, naquela época, foi chamado, né, de Vale Acolto de Criminosos, né? Toda uma região que ia desde Canoinhas até Porto União da Vitória na época, que englobava Vila Nova, Poço Preto, né, chamado de Vale Acolto de Criminosos. Se falava disso, né? E um fato que motivou muito esse tipo de discurso é que após o fim da Revolução Federalista, né, que foi um movimento anterior ao contestado, tal, teve mais força no Rio Grande do Sul, mas chegou até a Lapa, né, chegou até Florianópolis na época, tanto que Florianópolis mudou de nome justamente por causa da Revolução Federalista, antes chamada de Desterro, né, porque Floriano Peixoto conteu a Revolução Federalista, meio que impôs a Florianópolis a obrigatoriedade de se utilizar o seu nome, né, em homenagem a ele próprio, né, então Floriano Peixoto, Florianópolis. Mas após a Revolução Federalista, muitos dos que lutaram lá, principalmente os maragatos, né, não puderam retornar porque o governo instalado, o governo vencedor da Revolução, decretou a prisão de muitos desses. Mas o fato de decretar a prisão desses coronéis ou oficiais da Guarda Nacional, na época que lutaram naquele conflito, não quer dizer necessariamente que eram bandidos, era mais uma perseguição política. E eles subiram o território e se instalaram nesses vales, né? Na época, a erva mate era, o início não era ainda a época de chamado Ouro Verde, mas tinha um valor comercial muito grande, e se instalaram e passaram a explorar esse território. E sem falar também que existia uma população bastante densa, né? Esses jornais mesmo chegam a relatar que todo aquele vale ali tinha mais de 5 mil habitantes. Para a época é uma população bastante considerável. E eram poceiros, e muitos desses poceiros e habitantes daquela região estavam lá desde a época do tropeirismo, né? Vivendo da pequena lavoura, né? Criando animais, vivendo da extração da erva mate, que vale lembrar que naquela época não é como hoje, né, ter cercamentos, ter a propriedade definitiva, era um uso muito comum da terra, né, as pessoas utilizaram das áreas de ervais, cada um ia até aquela área, explorava a sua erva mate, o outro poderia estar ali do lado explorando e vivendo desse pequeno comércio. Mas os jornais, por causa também de muitos desses maragatos tendo se instalado na região, há um outro ponto importante para essa visão, a questão religiosa também, né? Todo esse ambiente a Igreja Católica ainda não era muito presente, né? E as pessoas se atrelavam muito, se ligavam muito na religiosidade popular. E essa religiosidade popular, muito atrelada à fé nos monges de João Maria, que era uma fé mais rústica, também estava muito presente. E anos antes, ali no final do século XIX, vale lembrar que teve Canudos, e Canudos foi uma experiência traumática para todo o Brasil, do extermínio da população de Canudos pelo exército, a questão do Antônio Conselheiro. Então se temia qualquer movimentação. Então tinha uma questão religiosa, né? Medo que se propagasse um novo monge, os jornais noticiavam, inclusive, né, que poderia ter, inclusive próximo ali a Vila Nova Timbó, na Vila de Canoinhas, Francisco de Paula Pereira, anos antes foi também acusado de ser um monge, o exército quase veio para cá, temendo que uma nova Canudos se instalasse. Então tem essa questão religiosa da população, tem a questão dos maragatos que se instalaram, que eram taxados como bandidos, mas eram parte de um conflito que se originou, né? Não podemos dizer que um lado ou outro é o mocinho ou o vilão. E uma outra questão é que a própria população também se sentia revoltada e espolhada, né? Os coronéis que se instalavam, que se entendiam representados pelo governo do Paraná, praticavam violência com aqueles que se entendiam catarinenses, aqueles que se sentiam catarinenses se sentiam espolhados pelos que eram paranaenses, então era uma região bastante conflituosa, né?
E os jornais tentaram passar essa visão, uma visão, né, que é de uma parcela da população, e vale lembrar, sim, que é uma visão sempre que teve um interesse econômico dos coronéis de tomar parte daquele território, né. O Paraná sempre, os jornais do Paraná, representado basicamente pelo Diário da Tarde e pelo A República, e Santa Catarina principalmente pelo jornal O Dia, Paraná tentava passar e publicava matérias passando que a região só estava naquela situação por causa da ação catarinense, que não dava estrutura, não tinha policiamento, permitia que bandidos se colocassem, né? Santa Catarina já se colocava com uma vitimização, dizia só havia violência porque o Paraná tentava força, né? E de certa forma o Paraná sempre impôs, né? Principalmente a mídia paranaense, ela sempre tentou impor essa questão de utilizar uma força policial, uma força militar para tomar aquele território, por causa de fazer pressão nesse problema da questão de limites que tramitava no STF, né? Tanto que logo depois, em 1905, um exemplo, assim, num jornal ali do União da Vitória ainda, né? Porto União da Vitória, na época, chamado O Rebate, logo depois da decisão, né, que em 1904 o STF dá sua primeira decisão com a questão de limites e dá ganho de causa a Santa Catarina, o Rebate chegou a publicar, né, se não nos é dado a força do direito, nos será utilizado o direito da força, né, dizendo, né, se pela justiça, pelos trâmites a gente não consegue, nós vamos usar a força para fazer essa ação naquele território. Sim, a questão dos jornais, assim, especificamente sobre a Guerra do Contestado, ela é um pouco diferente sobre a questão de limites, né? A guerra ela não foi tão retratada em si, né? Teve bastante publicações, mas como eu volto a dizer, citando o exemplo de Canudos. Canudos foi traumático para o exército, né? Principalmente por causa do Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era um jornalista que esteve lá e publicou toda uma obra, né, importante até hoje na literatura brasileira sobre aquela questão, em que pegou muito mal para o exército. Então havia todo um controle, né? Havia um temor de se publicar qualquer coisa sobre a guerra em si. Outro fator assim que impediu um pouco que a mídia divulgasse tanto quanto o poder que ela tinha, porque ela publicava muito naquela época, né? Era uma imprensa que alcançava regiões muito, podemos pensar hoje que não tinham acesso à leitura, mas a informação chegava por aqueles que liam, pela transmissão oral. Mas um segundo fator, além desse temor, é a questão de que na época também a Primeira Guerra Mundial estava em curso. Então boa parte da mídia dava um destaque muito maior à Primeira Guerra Mundial. Então a maior parte das notícias sobre a guerra em si estavam mais no meio dos jornais, como uma nota, uma matéria mais específica, né? E se dedicavam muito a retratar o habitante, né? O habitante, que foi chamado de jagunço na época pela própria mídia, e isso perpetua até hoje. Vale lembrar que não podemos pensar que essa população ela não se intitulava, né? Jagunço é ser bandido. Nós estamos falando da população que se revoltou por uma situação de terras, né? E é diferente da questão de limites, né? Que foi antes do conflito armado, né? Então, a questão de limites se deu muito mais ênfase, por quê? Principalmente porque os jornais estavam ligados aos governos estaduais, né? A República de Curitiba, que era um jornal muito forte, quem era dono, editor do jornal, era o próprio presidente da província do Paraná, Vicente Machado. Então ele se utilizava da mídia para fazer pressão na causa, né? E essa representação, por causa dessa questão que eu já comentei anteriormente, sobre toda uma visão de que aqui se propagava bandidos, ela também teve, apesar da mídia não dar tanta ênfase na guerra, mas também propôs uma leitura da região, pondo na população todo um significado de bandoleiros, de jagunços, de bandidos, né? Que não é bem a realidade, né, da situação dentro do conflito. E vale destacar que Vila Nova do Timbó, por exemplo, estava na mídia nacional, né? Erinópolis hoje, vamos chamar Erinópolis, mas na época aquele vale em disputa, mas representado pelo território, principalmente por Vila Nova do Timbó. Jornais de São Paulo, jornais de Maceió chegaram a publicar, Pernambuco publicava, então era um território. Hoje, né?
É uma audiência que hoje nós não vemos com mídia, com Facebook, e na época os jornais davam destaque de forma impressionante sobre aquele território, para ter noção da importância que aquele espaço tinha naquele momento da história do Brasil, e hoje, como a própria historiografia já tem comprovado, na história da América Latina.